Sou a Gabriela Donda, eu faço parte da Liga de Nefrologia, Urologia e Transplante. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aqui hoje, principalmente as ligas, a de endócrino e a de diabetes, e com certeza a doutora Fernanda Magalhães e ao doutor Fabiano Bichuete. Hoje vai ser mais uma conversa sobre nefropatia diabética. A gente vai envolver os tratamentos, incluindo os novos medicamentos, também a toda a sua fisiopatologia, visando tanto a parte renal quanto a parte endócrina. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Fabiano e para a doutora Fernanda. Boa live, gente! Boa noite a todos. Queria mais uma vez agradecer o convite aí da Liga de Nefrologia, Urologia e Transplante. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui nessa noite aí, véspera de feriado, vendo que tem muita gente aí na sala para a gente discutir sobre esse tema que é tão relevante e que ainda essa live ainda faz parte, apesar de já ter virado o mês, apesar de hoje a gente já estar no mês de abril, essa live aí também entra em comemoração ao nosso mês do rim, que foi no mês de março, onde nós desenvolvemos aí várias atividades aí a respeito da nefrologia, e diabetes hoje talvez seja a principal doença, que leva o paciente para diálise, a principal causa de doença renal crônica terminal em todo o mundo. Então é sempre muito importante a gente ter esses momentos para estar discutindo essa doença. Acredito que vai ser mais um bate-papo para a gente falar um pouquinho da visão do endocrinologista, da visão do nefro em relação ao diagnóstico, em relação ao tratamento, para a gente poder também ter bastante tempo aí depois no final para estar tirando as dúvidas de vocês e trocando uma ideia. Boa noite aí, doutora Fernanda. Passo a palavra aí para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria muito de agradecer o convite, né, da Liga de Nefrologia e do Dr. Fabiano, ele que entrou em contato comigo e nós combinamos de fazer essa live. É um tema super relevante, muito importante, né? A nefrologia está numa fase extremamente, vamos dizer assim, ativa ultimamente, né, Fabiano, além das doenças crônicas, né, vocês estão tratando muito agora o COVID, a forma aguda, com insuficiência renal, e a necessidade de hemodiálise nesses pacientes é uma coisa, assim, assustadora, né? E é muito interessante poder ter esse bate-papo, né? Para ver, porque a visão do nefrologista e a visão do endocrinologista, elas podem convergir em muitos pontos e podem até divergir em algumas coisas. Então, é muito bom a gente poder conversar, tá? E, assim, eu me encontro muito agradecida de estar aqui. Beleza. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho, então, Fernanda, sobre a prevalência, né, da nefropatia diabética. A gente, então, acaba recebendo os pacientes aí, muitas vezes encaminhados do endocrinologista, da Liga de Diabetes, depois de fazer algum exame aí de screening, né? Então, a gente sabe aí que a doença, a nefropatia diabética, como a doença renal crônica em si, ela é muito assintomática. E muitas vezes esse paciente ele só vai ter o seu diagnóstico se for solicitado algum exame. Porque se a gente esperar que esse paciente ele relate para a gente espuma na urina, edema de membros inferiores, geralmente nesse momento a doença já vai estar numa fase muito mais avançada. Então, eu queria começar conversando assim, a gente vê na parte de nefrologia que chega mais ou menos a 20% dos diabéticos, né, eles vão desenvolver nefropatia. A gente pode pensar assim, mas é um número pequeno, mas dependendo do tanto de diabéticos que a gente tem, esse número acaba sendo muito grande. E no tipo 1, ela a nefropatia é a principal causa de morbimortalidade,
só não é no tipo 2, porque o tipo 2 tem infarto, tem o AVC também, por conta das doenças cardiovasculares associadas. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho dessa prevalência da doença, como que a gente faz para investigar a nefropatia diabética no consultório, quais exames a gente pede, para quem a gente deve pedir, a partir de que momento, né? Isso. Nós temos no nosso ambulatório, né, nós temos uma normatização de fazer uma avaliação de complicações crônicas no mínimo uma vez por ano em todos os nossos pacientes diabéticos. Então, nós sabemos que o screening, vamos falar especificamente da nefropatia, mas o screening da nefropatia consiste na microalbuminúria e urina recente. Nós não pedimos inicialmente de 24 horas, nós pedimos de urina recente, e a dosagem da creatinina no sangue, né, no soro, porque é estimada, então, a taxa de filtração glomerular através da fórmula, né? O laboratório do Mário Palmério já vem até o cálculo, né? Mas existe uma calculadorazinha que a gente pode ter no celular, no próprio celular, existe no computador ou no celular, que a gente pode fazer esse cálculo da taxa de filtração glomerular. Então, nós, em todos os nossos pacientes, uma vez por ano, nós fazemos essa solicitação. Né? E nós sabemos que o diagnóstico de nefropatia, porque normalmente nós que vamos fazer o diagnóstico e vamos encaminhar para o nefrologista, né? É o endócrino ou o clínico, porque falando de prevalência, a prevalência de diabetes é muito alta. Nós temos que na população entre 20 e 79 anos, nós temos cerca de 10%, entre 9,5% a 10% da população brasileira, porque essa prevalência muda muito de país em país, é portador de diabetes, né? Sendo que 50% desses indivíduos, às vezes, não tem diagnóstico ainda. Por quê? O diabetes tipo 2 é assintomático. Assim como a nefropatia diabética é assintomática no início, o diabetes tipo 2 também é. O diabetes tipo 1, geralmente, ele é assintomático desde o início. Né? Então, se nós formos contar que 10% da população brasileira é diabética e que 20% dessa população vai ter doença renal, é um número muito alto de indivíduos. Né? Então, nós pedimos para todos os pacientes e a orientação é fazer a dosagem da microalbuminúria em urina recente e a creatinina anualmente, né, em todos tipo 2, desde o diagnóstico, e tipo 1 após 5 anos de diagnósticos, porque nós sabemos que a doença ela demora no mínimo 5 anos para iniciar, né, as complicações crônicas, elas demoram um pouco para iniciar. Então, a nefropatia a gente faz desse jeito. E aí nós gostaríamos de saber, Fabiano, se a gente já pode encaminhar se der alguma alteração, porque quando dá alterado, a gente costuma repetir, né? A gente deve ter 2 a 3 exames, né, de microalbuminúria alterado no espaço de 3 a 6 meses, para a gente realmente confirmar, porque, por exemplo, às vezes o indivíduo está com uma infecção urinária, a infecção urinária pode causar microalbuminúria, exercício excessivo, né? Isso não é muito frequente nos nossos pacientes, mas eventualmente o exercício pode aumentar a microalbuminúria também. Eu já vi caso de diabético que estava com uma microalbuminúria importante e, na verdade, ele estava tentando fazer muita atividade física e teve que diminuir a atividade física e normalizou. Então, a gente sabe que tem alguns fatores que podem confundir. Então, se a gente confirma, a gente gostaria de saber se a gente já deve encaminhar para vocês, porque a gente faz a orientação assim, controle glicêmico, né? A gente já começa a orientar, tentar diminuir proteína na urina, mas a gente já pode encaminhar para vocês nesse momento. Bom, Fernando, muito interessante essa questão de estar confirmando o exame, só que aproveitando o gancho para alguma dúvida que muitos dos alunos têm no ambulatório. Precisa pedir urina de 24 horas? Não, não precisa. O exame de urina simples, que no nosso hospital está como microalbuminúria, urina recente, que nada mais é do que a divisão entre a albumina da urina em miligramas sobre a creatinina da urina em gramas,
esse valor ele é muito fidedigno com a microalbuminúria de 24 horas. E colher urina de 24 horas é muito chato, é muito difícil. Então, hoje a gente praticamente aborta o exame de 24 horas. Ah, mas o exame de 24 horas serve para calcular o clearance. Não precisa. Com a creatinina sérica, a gente consegue jogar na fórmula do CKD-EPI, o nosso laboratório já faz esse cálculo e entrega o valor mastigado para a gente. Pode ter interferência nesses valores? Pode. Febre, exercício físico, determinados medicamentos, dieta rica em proteína, tudo isso pode causar uma alteração da microalbuminúria. Então, se vier um valor muito limítrofe, entre 30, até entre 30 a 100, vamos dizer assim, às vezes vale a pena repetir. Mas se for aquele diabético que já tem uma história um pouco mais arrastada, um controle glicêmico não tão adequado, e vem um valor positivo, já pode fazer esse encaminhamento para a gente fazer o acompanhamento, não necessariamente. Eu fico sempre nessa dúvida aí, nesses casos assim, um pouco limítrofes, um pouco assim, borderline, que a gente fala. Em relação à creatinina, lembrar que a historinha natural da nefropatia diabética, hoje nem todos seguem essa história natural, mas primeiro ela passa por uma fase de hiperfiltração. Então, aquele indivíduo vai chegar para a gente com creatinina de 0,4, 0,5. Ah, não, ele não tem problema renal. Já tem. A nefropatia incipiente, ela cursa com hiperfiltração. Então, você vai ter creatinina muito baixa. E é muito importante identificar o paciente até a fase de microalbuminúria, porque ela é um divisor de águas. Se você pega o indivíduo em microalbuminúria, ou seja, em 30 a 300, e você controla o diabetes, trata a proteinúria, controla a pressão, você reverte a lesão. Se você já pega ele numa fase acima de 300 miligramas, ou seja, em macroalbuminúria, essa lesão não é mais revertida. Muitos aqui que estão, né, na live já fizeram minhas provas, eu sempre pergunto isso. O grande divisor de águas no diagnóstico é de micro para macro. Micro, eu reverto lesão se eu cuidar. Macro, eu só lentifico progressão. E para fazer o exame é isso mesmo. Você tem que fazer seriadamente, depois no diagnóstico do tipo 2 já tem que fazer, e no tipo 1, se ele não tiver, a cada aí 3 a 5 anos, dependendo da referência onde a gente lê. Mas é importante não esperar ter sintoma, porque não vai ter. Muito, não, nem só do diabetes, mas também da nefropatia. Vai cursar aí de maneira assintomática mesmo. Fabiano, uma curiosidade, uma dúvida, né? Por exemplo, tem alguns indivíduos, a gente sabe que com a idade vai diminuindo a taxa de filtração glomerular, né? Então, tem alguns indivíduos que às vezes têm microalbuminúria negativa, né? Até proteinúria negativa, até assim, às vezes a gente até arrisca pedir uma 24 horas para ver se realmente está negativo e está negativo, e tem já uma insuficiência renal e são diabéticos. E aí, a gente pode considerar que esse paciente tem uma nefropatia, a gente é uma doença renal ou isso é da idade? Como é que fica aí nesse caso? Ótima pergunta, Fernanda. O grande problema da fórmula do CKD-EPI, que é a mais usada hoje, é que ela não é muito boa para extremo de idade. Se você pegar um indivíduo de 80 anos com uma creatinina normal de 1 e jogar na fórmula, vai dar abaixo de 60. E ele não tem nenhuma doença renal, mas ele ganha o carimbo do laboratório, doença renal crônica. Então, eu costumo fazer da seguinte maneira. Se o paciente tem clearance abaixo de 60 pela fórmula, mas a creatinina dele está dentro do valor de referência, eu considero isso uma doença renal do envelhecimento, fisiológica, e nem há necessidade de fazer o encaminhamento para nefro. Ah, você falou um ponto interessante. Ah, mas ele não tem microalbuminúria, mas já tem lesão renal. A gente aprende que a história natural do diabetes é microalbuminúria, macroalbuminúria, para depois chegar na alteração de creatinina. Mas nem todos os pacientes seguem dessa maneira. Outra coisa interessante, a gente aprende lá no básico, se o fundo de olho tiver alterado com retinopatia, eu vou ter muita chance de ter nefropatia no rim. Já saíram vários estudos que não mostram essa correlação. O paciente tem uma retinopatia gravíssima e um fundo de uma zero de lesão renal,
Já outros vão ter uma lesão renal importante, com microalbuminúria, creatinina alterada e um fundo de olho muito tranquilo. Então, com o passar do tempo, a história natural da doença foi se perdendo um pouco e o que a gente aprendeu lá nos livros lá atrás também não acaba não sendo tão verdade. Então, não dá para ficar esperando a história natural, esperando só o fundo de olho alterado. Mas especificamente nessa questão da creatinina, cuidado para a gente não chamar de doente renal crônico, quem na verdade é só um idoso que já tem uma creatinina diminuída com o envelhecimento. Isso vem sendo debatido dentro da nefrologia para se achar uma outra fórmula para indivíduos mais idosos ou um outro fator de correção. Porque o que chega no ambulatório de paciente com creatinina normal, creatinina de 1 e clearance abaixo de 60, você tem que falar, olha, isso é do envelhecimento, você não tem doença renal nenhuma, está chegando cada vez mais por conta do próprio difusão aí da aplicação da fórmula hoje em dia. Então, nós poderíamos fazer, né, essa avaliação, então, e encaminhar o necessário, porque senão a gente vai sobrecarregar o nefrologista também, né? Vocês vão pegar uma porção de caso que não teria necessidade de chegar lá. Em termos de disfunção renal, a gente sempre fala para tentar encaminhar para a gente a partir do estágio 3B, né? Ou seja, o clearance abaixo de 44. E a presença de microalbuminúria, quando a microalbuminúria der positiva, né, já confirmada, também já pode estar encaminhando para a gente fazer o segmento lá no ambulatório de nefrologia. Ótimo. Em relação a outra coisa interessante, é a questão assim, da fisiopatologia, né? Tem muito pessoal aí também, tem muita gente aí, às vezes de áreas mais básicas aí para a gente discutir. A fisiopatologia é muito difícil, ela é muito complicada, é complexa, são vários fatores, várias vias. Mas basicamente a gente está entre um tripé, depois eu queria ouvir a visão sua também, Fernanda. É a questão genética, então assim, existem vários genes que estão associados à nefropatia diabética. Hoje a gente sabe se um parente de primeiro grau com diabetes tem lesão renal, o parente dele vai ter 4 vezes mais chances de ter. Então, existem genes, os genes da ECA, outros genes aí associados. Esse, infelizmente, não dá para a gente modificar. A concomitância de hipertensão, o diabético hipertenso vai fazer mais lesão renal do que o diabético não hipertenso. E os efeitos diretos aí da hiperglicemia, na questão de AIDS, na questão aí de proliferação celular, de estresse oxidativo. Então, assim, tem alguma coisa mais recente em termos aí de fisiopatologia, alguma coisa aí que você gostaria de citar aí para a gente, de novidades do ponto de vista de como o diabetes causa lesão renal? Lembrando aquela historinha, né? Do mesmo jeito que tem gente que fuma a vida inteira e não vai ter câncer de pulmão, outros vão fumar um pouquinho e vão ter, tem diabéticos que vão ser super descontrolados sem lesão renal e outros que vão ter um controle mediano e já vão ter lesão renal. Como que a endócrino avalia essa parte também? Esse fator genético, ele realmente existe, porque nós temos pacientes que ficam descompensados e desenvolvem, por exemplo, lesão renal, mas não desenvolve outras complicações crônicas. E nós temos pacientes, por exemplo, que ficam descompensados, que têm uma aterosclerose, né, difusa, coração, membros inferiores, né, e não desenvolvem a doença renal. Então, essa predisposição genética às complicações crônicas, ela é uma realidade, já tem vários estudos comprovando isso, né? Tem pacientes que têm todas as complicações, tem paciente que tem uma ou duas complicações, então por que ele está descompensado e ele vai gerar todas e o outro, né? Então, tem esse fator genético. A hiperglicemia é fundamental no desenvolvimento dessas complicações, mas quando associa com a hipertensão, é o que você falou, a chance de ter complicação renal é muito grande, né? Então, a gente não tem muita novidade aí em relação à fisiopatologia. As novidades que a gente tem é em relação a tratamento, né? Que o grande boom de talvez 2 anos para cá, é o uso dos inibidores de SGLT2, diminuindo microalbuminúria e melhorando função renal, não só na nefropatia diabética, mas agora saindo trabalhos também em outras nefropatias.
Perfeito. Eu acho que o grande objetivo mesmo dessa live, assim, era a gente estar discutindo essa questão aí dos novos tratamentos. A gente fez só essa pequena introdução, assim, mas para a gente lembrar da questão aí da importância do diagnóstico. E, assim, só para fechar a parte do diagnóstico, pessoal, é muito barato dar diagnóstico de doença renal, porque você precisa de uma creatinina do sangue e uma microalbuminúria na urina. Isso pode ser feito lá na unidade básica de saúde, pode ser feito no hospital terciário. Então, é muito simples. Você não precisa de exame de imagem, você não precisa de biópsia, você precisa de 2 exames baratos e simples para dar o diagnóstico. E é uma doença que, se você não der o diagnóstico, quando ela se apresenta com sintomas, já vai se apresentar de parte de estágio bem avançado. Então, acho que, assim, em relação ao tratamento, talvez o tripé mesmo, que eu também falo também isso em aula, é controle glicêmico, controle pressórico e tratamento de proteinúria. Em relação ao controle glicêmico, eu fui dar uma lida agora no UpToDate para dar uma atualizada. Eles falam assim que o alvo da glicada é muito variável ainda. Eu li entre 6,5% a 8%, se bem que o CADIGO desse ano fala em 7%, que é o CADIGO que saiu para o tratamento da doença renal no diabético. Em relação a alvo glicêmico, Fernanda, 6,5, 7, 8, tem que se individualizar, né? Parece que essa é a tendência melhor. Mas em termos de proteção, desde os primeiros estudos a gente sabe, glicada baixa, né? Desde o KPDS, os primeiros estudos lá de diabetes, glicada baixa não dá menos nefropatia. Mas quando de glicada baixa? Pois hoje em dia, esse alvo de glicada é individualizado. Por quê? Nós consideramos há uns anos atrás que o ideal no indivíduo adulto seria abaixo de 6,5, né? Saiu um trabalho há uns anos atrás, deve ter uns 8 anos, no máximo 10 anos, que saiu um trabalho mostrando que alguns pacientes morriam mais com a glicada de 6,5. Na verdade, esse foi um trabalho muito bonito e grande, mas esse trabalho ele divide muito bem. O indivíduo com doença cardiovascular, ele não deve. E aí, olha o grande problema. O que leva à mortalidade ou à incidência maior de infarto nesses indivíduos com glicada mais baixa é a incidência de hipoglicemias. Então, hoje nós sabemos, e hoje existe até vamos dizer assim, uma campanha dentro da endocrinologia que o paciente diabético não pode ter nem hiper, nem hipoglicemia. Porque as novas drogas, elas evitam essas hipoglicemias. Quando a gente usa insulina, e a gente sabe que o renal crônico, com a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, ele vai acabar usando insulina, né? Porque as outras drogas, elas diminuem muito o efeito. Tem algumas que podem ser até usadas, mas o efeito delas diminui muito, então elas não controlam a glicemia. Então, eles acabam usando realmente insulina, né? Então, a insulina causa hipoglicemia, sulfonilureia causa hipoglicemia, e a gente sabe que hipoglicemia é muito deletério para o indivíduo. E aí, o indivíduo que tem doença cardiovascular, já tem uma angina, e tiver hipoglicemia, ele pode morrer, ou pode infartar. Tá? Então essa questão... esse nível glicêmico, porque a gente sabe o seguinte, quanto melhor controlado ficar esse paciente, menor vai ser o risco de doença renal, de retinopatia, né? De quase todas as complicações, até a doença cardiovascular, ela diminui também o risco com a glicemia mais baixa, mas não pode ter hipoglicemia. E aí que vem essas novas drogas. E o nosso grande problema, Fabiano, é custo, né? Perfeito. Uma questão da insulina também, como a senhora falou, não vai ter muita opção, né? Porque as drogas que você pode usar hoje com clearance mais baixo, inibidor da DPP-4, a agonista do GLP-1, o paciente SUS não vai conseguir comprar. Então, se você metformina com clearance abaixo de 30, não pode.
sulfonilureia, idem. Aí acaba sobrando a insulina. E lembrando que a insulina ela é de eliminação renal. Então, existe uma dica para você saber se seu paciente com nefropatia não está indo muito bem do rim, é quando ele chega no consultório e fala, doutor, estou fazendo muita hipoglicemia. Eu usava 20 unidades de insulina, só dava HI. Agora está dando hipo. Será que o meu diabetes que está melhorando? Com certeza não. É o rim que está indo para o buraco e, consequentemente, a insulina está recirculando e está fazendo mais hipoglicemia. Então, em termos de meta, hoje, entre 6,5 a 8, com uma tendência a individualizar, né? Isso. E o idoso, a gente tem que levar em consideração se é um idoso com limitação ou sem limitação. Perfeito. Porque o idoso que tá acamado é a mesma história, ele não pode fazer hipoglicemia. Perfeito. Então, às vezes, a gente considera esse idoso uma glicada um pouquinho mais alto. Perfeito. Né? Então, pode ir até a 8, né? O idoso. 8,5 eu acho muito exagerado, mas 8 o idoso. Aí vamos falar o seguinte: o que é idoso? Idoso é acima de 60 anos. Mas 60 anos pode ainda ter muito tempo de vida. Né? Então, se é um indivíduo diabético, pode ser idoso, tem mais de 60 anos, mas é um indivíduo que está saudável. Apesar do diabetes, ele não tem outras doenças, ele é um indivíduo ativo, está fazendo exercício. Eu não vou querer que ele fique com a glicada de 8, eu quero que ele fique com a glicada abaixo de 7. Tá? Certeza. Então, pelo menos o ideal é que o indivíduo fique com a glicada abaixo de 7, o adulto. Lembrando que o idoso, principalmente o muito idoso, né, depois dos 80 anos, principalmente se tiver limitação, se tiver acamado, a gente não pode dar hipoglicemia nesse idoso, então o tratamento tem que ser adequado para não ter hipoglicemia. Tá? Ok. E agora, o jovem, o mais jovem, o adulto, quanto mais baixo tiver a glicada, melhor é. 6,5, 6, ótimo. Perfeito. E muito importante não ter grande variabilidade glicêmica, porque é uma outra coisa que já foi observada nas complicações, Fabiano, é que a glicada tem uma correlação direta com complicações. Mas tem alguns indivíduos que têm uma glicada razoável e têm complicações. Por quê? Eles têm uma variabilidade glicêmica alta. Eles fazem hiper e hipoglicemia. Então, o ideal é ter uma estabilidade maior. Essa questão do controle, o controle pressórico também é muito importante. E eu aprendi, quando eu comecei a ver hipertensão, que existia uma tal de pressão ótima, que era pressão abaixo de 12/8. E você tinha que dar antihipertensivo para caramba para o seu paciente, para o paciente diminuir esse nível pressórico. E era uma meta que você seguia assim, de maneira ferrenha. E o que os estudos mostraram é que, principalmente nessa população de idoso, vasculopata, abaixar muito a pressão desse indivíduo não é uma boa. Então, já saíram alguns trials aí recentes, o ACCORD e o SPRINT, que tentaram responder essa pergunta. Quanto que é a pressão que eu tenho que deixar, por exemplo, para o diabético? A gente aprendia que para o diabético, como era um doente de risco, a pressão tinha que ficar abaixo de 12/8. Só que esse nível também é muito baixo, principalmente nessa população mais idosa. Então, hoje a gente considera, pelo UpToDate, que faz um apanhado desses estudos, que a pressão no idoso tem que ficar entre 120, no diabético com nefropatia, entre 125 a 130/80. Não é para deixar lá abaixo de 12,5, também não é muito interessante ela ficar acima de 130. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Chegam muitos pacientes para a gente no consultório, idosos principalmente, com PA de 10/6, 9/5. E quando esse paciente não é cardiopata, estou falando da questão do cardiopata, porque se eles tiverem fração de ejeção reduzida, dificilmente eles vão ter músculo para fazer uma pressão maior que essa. Esse indivíduo não pode ficar com um nível de pressão tão baixo, porque isso gradativamente causa uma hipoperfusão coronariana, uma hipoperfusão a nível do sistema nervoso central e uma hipoperfusão renal. Então, temos que tomar muito cuidado com esse abaixar a pressão. Qual é a pressão ideal pro diabético com nefropatia?
Como é que vocês veem essa questão, Fernando, do controle pressórico lá no ambulatório Olha, de vocês, da Liga? o que a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, recomenda, juntamente aí com a de nefrologia, é abaixo de 13/8, que seria o ideal, né? Uhum. Tanto para evitar a complicação, tanto para aquele indivíduo que já está com a complicação. E agora, dentro do tratamento, por exemplo, os inibidores de SGLT2, eles diminuem pressão arterial também. Então, o que está acontecendo hoje? Muitas vezes, nós começamos a maximizar ou melhorar o tratamento do paciente diabético usando o inibidor de SGLT2. Então, o paciente diminui a glicose, diminui peso, diminui microalbuminúria e diminui pressão arterial. Então, muitas vezes, a gente começa a retirar antihipertensivos, né, desse indivíduo que está usando o inibidor de SGLT2. Então, o inibidor de SGLT2, ele veio para, assim, ele foi um impacto muito grande no tratamento, principalmente na parte renal, né? Hoje a gente sabe que os nefrologistas estão prescrevendo inibidor de SGLT2 para o paciente para melhorar a função renal também. Então, nesses casos, a gente tem que olhar muito bem a pressão, porque ela vai cair e a gente tem que ir retirando os antihipertensivos. Então, frequentemente, eu tenho, nesses pacientes, a gente tem que retirar os antihipertensivos. Agora, Fabiano, o grande problema que a gente está tendo, por exemplo, eu tenho alguns pacientes até lá do Mar Palmério, do ambulatório, usando inibidor de SGLT2, é que às vezes eles param por causa do custo, né? Eles usam, aí tem um mês que fica difícil de comprar, eles param um mês, para dois, e a gente vê que o paciente para, os parâmetros todos alteram. Assim, em termos de tratamento, então, só terminando um pouquinho da questão da pressão, talvez o melhor antihipertensivo, então, que a gente possa passar para o nosso paciente são os IECAs e os BRAs, né? Então, assim, pelo CADIGO hoje, é primeira linha quando o paciente tem proteinúria, disfunção renal ainda no estágio controlado, é passar IECA e BRA. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter na hora de passar o IECA ou o BRA? Avaliar potássio desse paciente. Lembrar que o indivíduo diabético, ele faz uma hiperpotassemia mais comum do que o não diabético, porque ele tem uma resistência à ação da aldosterona, chamada acidose tubular renal de 4. Então, a gente tem que ficar de olho no potássio e tem que ficar de olho se vai piorar a função renal. Todo IECA e todo BRA vão piorar a função renal. E é esperado que essa piora seja de até 30%. Mais que 30% de piora, a gente tem que avaliar se esse paciente não pode ter uma estenose de artéria renal, que é comum no diabético, vasculopata, e se esse paciente já tiver uma doença renal crônica, estágio 4/5, também não seria o melhor momento introduzir o IECA ou BRA. É uma dúvida que muitos têm no ambulatório, a gente está ainda aguardando trials, por incrível que pareça, para responder essa pergunta, para dizer até que ponto a gente deve deixar um IECA ou BRA na disfunção renal. Eu sempre, quando batia clearance abaixo de 20, 25, eu já pensava em tirar, porque você ganha clearance quando você tira, mas hoje existe uma tendência de você tentar segurar ao máximo, pelo bom controle pressórico e pela proteção cardiovascular. Então, assim, se o potássio do indivíduo está bom, se ele tem uma doença renal crônica mais avançada, mas que não está piorando, segure ao máximo o seu IECA e o BRA. Outras perguntas. IECA ou BRA? Tanto faz. Os maiores estudos foram com IECA. E dentre os IECAs, a gente tem um melhor, que foi mais estudado, que é o Ramipril. Só que Ramipril é mais caro, não tem na rede. Na rede a gente tem o Captopril, que tem o problema da posologia, de 8 em 8 horas, questão de tosse, tem o Enalapril, que é melhor, e dos BRAs, o mais estudado é a teomizartana e a olmesartana, são os mais potentes, mas na rede a gente só tem losartana também, então vai ter que ser losartan mesmo. O que a gente não deve fazer é associar. IECA mais BRA não é uma boa. Eu já fiz isso
o duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina parece ser muito interessante, parece ser muito fisiológico, mas no diabético não é uma boa. Pelos estudos, pelo NephronD, pelo OnTarget, mostraram pior evolução. Então, a gente tem que escolher um IECA ou um BRA como terapia de primeira linha, né? Os inibidores da aldosterona, que a gente tem classicamente a espironolactona, também tem um efeito antiproteinúrico, também bloqueiam o sistema renina-angiotensina, acabam sendo drogas também boas para você usar junto com o IECA ou junto com o BRA. Aí vem de novo o problema, potássio. IECA mais aldosterona, ou BRA mais IECA mais espironolactona, ou BRA mais espironolactona, você vai ter que pagar um preço aí no seu potássio. O seu potássio vai acabar subindo. E nessa linha de novas drogas, antes da gente comentar um pouquinho aí sobre o inibidor da SGLT2, que é a grande coqueluche do momento aí para tratar a nefropatia diabética, em dezembro do ano passado saiu um trabalho, né, com uma droga chamada finerinona, que é também um antagonista da aldosterona, parecido com a espironolactona, um trabalho feito em indivíduos diabéticos, que mostrou preservação de função renal e melhora de proteinúria. Então, é um trabalho que chama Fidelio CKD, saiu no ano, em dezembro do ano passado no New England, como uma outra droga aí promissora para o tratamento da nefropatia diabética. Então, assim, tem que entrar com o IECA ou BRA sempre que tiver hipertensão, principalmente se a hipertensão também vier acompanhada de microalbuminúria, desde os estágios mais precoces. E lembrar, antes da gente falar do efeito renal aí, do inibidor da SGLT2, isso que a doutora Fernanda falou, vai fazer cair a pressão, porque faz perder sódio na urina, tem efeito natriurético. Talvez esse, inclusive, seja o efeito até explicado, porque essas drogas melhoram o IC, né? Então, assim, no ano passado saiu o DAPA-HF também, mostrando que essa droga é boa para tratar insuficiência cardíaca, mesmo no não diabético. Então, talvez por conta desse efeito aí de aumentar a natriurese, né? Fabiano, em relação ao tratamento da hipertensão, falar que, assim, o paciente nosso SUS, às vezes a gente faz o que não é o ideal, né? Então, por exemplo, realmente a losartana é uma das drogas mais utilizadas, porque o IECA tem um problema da tosse, né? A tosse é muito frequente, é um efeito colateral muito frequente. E a losartana não é o melhor, mas é um bom BRA, né? E tem um bom efeito. Mas muitas vezes a gente tem que potencializar esse efeito do antipertensivo e a gente acaba usando diurético. Lembrar que os diuréticos, os tiazídicos, aumentam a glicemia, tá? Mas a gente usa. Não é para falar que a gente não usa tiazídico em diabético, mas a gente sabe que vai aumentar a glicemia um pouco. E nem todo paciente vai ter condição de usar, por exemplo, uma indapamida, né, que vai ter uma interferência menor no perfil glicêmico. A gente tem que correr atrás do que o SUS tem. Mas, assim, só voltando nesse assunto, então, se o paciente tiver condição como diurético, né, a indapamida seria melhor que a hidroclorotiazida, né? Muito melhor, que não altera a glicemia. Né? É um tiazídico que não altera a glicemia, mas a hidroclorotiazida vai alterar. Tá certo. Hoje a gente sabe assim que também como tratamento, nos guidelines assim, de hipertensão, a gente fala, primeira droga sempre é cobrar, segunda droga você tem que escolher ou um tiazídico ou um bloqueador do canal de cálcio. A terceira droga, aí você vê o que você escolheu como segunda. E hoje, como quarta droga aí, a espironolactona. Não é muito nosso tema aí falar sobre hoje hipertensão, mas só aproveitando que tem muitos alunos aqui, espironolactona é uma ótima droga antihipertensiva, porque a gente imagina que tem muitos indivíduos com algum grau de hiperaldosteronismo que não são diagnosticados. Se a gente imaginar a espironolactona como efeito diurético, é mínimo, porque só 2% do sódio são absorvidos lá a nível do túbulo contorcido distal. Mas pelo fato de ser um diurético que bloqueia o sistema renina-angiotensina, e tem muitos indivíduos que têm hiperaldo secundário por hiperplasia e nem sabem, essa droga acaba tendo um efeito muito importante para potencializar efeito pressórico. Então, uma droga que a gente tem que lembrar de usar no nosso dia a dia. Tem efeito diurético, mas tem um ótimo efeito antihipertensivo. Só cuidado com potássio, principalmente nos indivíduos diabéticos.
E aí uma outra coisa para falar de dia a dia, entrei com IECA, subiu o potássio. Meu Deus, vou tirar o IECA do paciente. Calma, ajusta a dieta do seu paciente, vê se você não pode introduzir um diurético, lembrar que a hidroclorotiazida, por mais que ela piore o perfil glicêmico, ela ajuda a espoliar potássio, vai te ajudar nessa parte. Tenta ver se o paciente tem algum grau de acidose metabólica, que dá um pouquinho de bicarbonato também. Logicamente, bicarbonato de sódio pode piorar a pressão, mas tenta segurar seu IECA ou BRA ao máximo para esse indivíduo, né? Não sei, acho que a espironolactona hoje a gente usa muito na nefrologia para controle pressórico também, nessas hipertensões mais resistentes. Acho que na endócrino também, né, Fernanda? Sim. E em termos aí do inibidor da SGLT2, essa droga, assim, eu vejo um potencial assim, absurdo para a droga. Hoje eu já uso, como a Fernanda falou, para indivíduos não diabéticos, assim, com glomerulopatia no ambulatório. Alguns aqui já passaram comigo, já viram eu prescrevendo, por exemplo, aquele indivíduo que tem uma nefropatia por IgA, que tomou, vou me recordar o último caso que eu passei. O paciente fez uma nefropatia por IgA, fez o ciclo com corticoide, proteinúria era em nível nefrótico, estabilizou em 1 grama. Não é legal ter proteinúria de 1 grama, porque isso lesa rim. Só que também não é 1 grama, não é bom, não é suficiente para eu dar um novo ciclo de corticoide ou um novo ciclo de imunossupressor para esse paciente. Corticoide não é isento de efeito colateral, e o pessoal da endócrino sabe muito melhor que eu o que um corticoide pode causar. E essas drogas, pelo fato de vasoconstrictar a aferente, parece um negócio meio ruim, né? Nossa, você está fechando a aferente. Mas quando você fecha a aferente, você diminui a pressão dentro do glomérulo. Com isso, filtra menos proteína. Essas drogas mostraram um efeito antiproteinúrico e de preservar função renal em doenças não diabéticas, como glomerulopatias. Então, esses que eu entrei no consultório com glomerulopatia, todos reduziram proteinúria. E por mais que essas drogas aí tenham o efeito de dar cistite, candidíase, um risco aí, né, de cetoacidose, não. Eu tive uma experiência muito boa. Vamos ver aí esses efeitos colaterais. Cistite a infecção urinária não é muito frequente. A infecção urinária é mais frequente pelo próprio diabetes. Por exemplo, a gente tem muita paciente, mulher idosa, no climatério, diabética, com infecção urinária de repetição, usando ou não ISGLT2. Então, os próprios estudos, né, dessas drogas mostraram que a infecção urinária não é muito comum, mas a candidíase, ela é frequente mesmo. Então, esse efeito colateral, aí a gente pensa assim, mas candidíase é fácil de tratar, né? Eu vi alguns casos assustadores que foram suspensos, o ginecologista suspendeu, porque teve uma candidíase que se espalhou para a região da perna, da coxa, causando lesão de pele também. Foi uma coisa assim, bem intensa. Nesses casos, a gente tem que suspender, tá? Então, assim, a candidíase é comum, mas alguns pacientes, pelo efeito bom, conseguem manter, fazendo uma boa higienização local e conseguem persistir, manter o medicamento. Mas é um efeito colateral muito, muito comum. Cetoacidose, você já chegou a ver? Euglicêmica, ela é mais frequente porque existe um uso off-label hoje em diabetes tipo 1. E te perguntar isso. Isso é off-label, tá? O que é off-label? Não está na bula, não é indicado, inibidor de SGLT2 é indicado para diabetes tipo 2, né? Eu não sei se agora eles já mudaram a bula para usar para doença renal. Eu acredito que se não mudaram, mas devem mudar, né? Então, o uso off-label é um uso que não está na bula, né? Mas que tem um efeito. A gente sabe que alguns pacientes que usam insulina são tipo 1, estão acima do peso, eles começam a usar o inibidor de SGLT2, diminui o peso, melhora o controle glicêmico, a variabilidade diminui, então tem benefícios.
Mas o inibidor de SGLT2, ele tem um efeito que é de aumentar o glucagon. Inclusive, se acha que esse aumento do glucagon que também pode ser cardioprotetor, né? E esse aumento do glucagon pode predispor a ter uma cetoacidose com a glicemia menor que 200. E essas cetoacidoses, elas são de difícil controle. Eu nunca vi uma, mas os colegas que já presenciaram esse tipo de cetoacidose falam que é muito difícil de controlar. Porque a cetoacidose, você começa a baixar a glicemia, o quadro clínico vai melhorando, a acidose melhora. Agora, a glicemia ela já está baixa, né? Então, falam que é o manuseio da cetoacidose euglicêmica não é fácil, né? Eles devem provavelmente estar até montando algum tipo de protocolo, porque deve ser diferente, né? As dosagens, o que se usa, mas é um quadro mais grave. Falam que demora muito tempo para sair dessa cetoacidose. Então, é mais frequente em tipo 1, mas pode acontecer em tipo 2 também. Então, o que a gente deve orientar o paciente? O paciente que está insulino dependente, pode ser até tipo 2, mas é um paciente que usa insulina também e começa a usar o inibidor de SGLT2, ou se é um uso off-label no tipo 1. A gente tem que orientar que antes de cirurgia tem que suspender o inibidor de SGLT2. Tem alguns fatores assim de estresse que podem desencadear, por exemplo, infecções. Às vezes você tem que suspender. Por exemplo, no COVID agora, né? Eu tive paciente que estava usando e começou com quadro de Covid. Falei, suspende, por via das dúvidas, porque parece que a cetoacidose euglicêmica também ficou mais frequente no Covid, que usa o inibidor de SGLT2. Então, é importante que o indivíduo tenha ciência disso e que possa suspender, porque nem sempre o paciente liga para a gente, né? Ainda mais o paciente do SUS, né? Então, ele tem que estar ciente que ele tem que suspender em determinadas situações. As situações que causam cetoacidose, né? Infecção, estresse, cirurgia, é melhor suspender. E outra droga que nessa publicação desse ano, que é o CADIGO de tratamento de diabetes no renal crônico, de diabetes e doença renal, eles falam que assim, primeira linha, sempre que possível, metformina, segunda linha não, ou inicialmente se o paciente já tiver proteinúria, os inibidores da SGLT2, e outra droga que tem efeito nefroprotetor são os agonistas do receptor GLP-1. Hoje entra como droga para nefrologia também de efeito nefroprotetor, né? Estudos mostraram preservação de clearance e redução de proteinúria. Essa é uma droga que a gente da nefro já tem um pouco não, bem mais dificuldade de tá prescrevendo. Mas queria que você comentasse, Fernanda, rapidamente aí sobre essa droga, sobre os efeitos assim protetores que ela tem, e se talvez hoje o melhor, é lógico que hoje assim, hoje tem uma infinidade de drogas, né, para tratar o diabetes, né? Você vai tratar aí infinitas vias, mas hoje pensar em nefroteção seria metformina, se o clearance permitir, inibidor da SGLT2, que hoje, depois do estudo da APA-CKD, antes era até clearance de 45, agora é até clearance de 30, então de 30 para cima pode usar inibidor da SGLT2, e falar um pouquinho aí dos agonistas do receptor GLP-1. Os agonistas do GLP-1, se a gente for ver a fisiopatologia deles, da droga, né? Talvez seja a melhor medicação que a gente tem hoje para tratar diabetes e para tratar várias complicações, né? Nós temos hoje um inibidor, o mais recente, que é a semaglutida, que talvez seja lançada, parece que esse ano vai ser lançada a semaglutida oral, porque esses inibidores são todos injetáveis, alguns são semanais, outros diários. O maior efeito colateral deles é para o bolso, gente, porque eles são muito caros. É muito difícil prescrever para o paciente diabético. Mas o mecanismo de ação deles é fantástico, né? A perda de peso,
Proteção cardiovascular, a proteção cardiovascular ela é muito maior no inibidor do análogo do GLP-1 do que no inibidor de SGLT2. Tem só um dos inibidores que realmente mostrou uma diminuição de doença cardiovascular, infarto, AVC, né? Mas os outros não. Eles diminuíram insuficiência cardíaca, nefropatia, microalbuminúria, mas doença cardiovascular, o análogo do GLP-1 é fantástico. Para tratamento de esteatose hepática, é droga de primeira linha hoje, os análogos do GLP-1, né? Eles têm esse efeito protetor renal, mas talvez o inibidor de SGLT2 seja melhor nesse ponto do que o análogo, mas o análogo também tem proteção renal, né? Então é uma droga extremamente segura, que faz perder peso, porque fazer diabético perder peso é muito difícil. A maior parte dos tratamentos aumenta peso, sulfonilureia aumenta peso, insulina aumenta peso, a metformina é neutra, ela é raro fazer perder peso, tá? Faz perder peso quando tem muito efeito colateral, mas aí se tiver muito efeito colateral, às vezes você tem que suspender a droga. Inibidor de DPP-4 é neutro no peso, nem faz perder, nem faz ganhar, né? E a gente sabe que o diabético, quando ele não tem complicação ainda, se ele perder peso, ele melhora muito o metabolismo dele. Ele só da perda de peso, seja qual o método que for, ele vai melhorar os níveis glicêmicos, vai melhorar nível pressórico, vai melhorar lípides e vai diminuir complicações. Então, perder peso para o diabético é um ponto muito importante para o tratamento. E o análogo do GLP-1, principalmente esses semanais, tem uma perda de peso, assim, fantástica, né? Então, eles fazem perder peso, tem proteção cardiovascular, tem a proteção renal, um pouco menor do que o inibidor de SGLT2, mas também tem. Primeira linha para tratamento da doença gordurosa do fígado não alcoólica, né? Que eu aprendi com a Geisa o termo correto, que mudou a nomenclatura, né? A gente falava esteatose hepática não alcoólica, o termo correto é doença gordurosa do fígado não alcoólica, né? Então, primeira linha para tratamento de esteatose não alcoólica, né? Então, assim, é uma droga fantástica. Efeito colateral é náusea, que eles podem dar, né? Mas geralmente depois das primeiras semanas melhora esse efeito colateral, a não ser quando é muito intenso, mas eu vejo que os pacientes eles suportam bem, né? Agora, o custo deles é muito alto, e não é só no Brasil, não. Mesmo fora, nos Estados Unidos, é muito caro essas drogas. E não são drogas disponibilizadas pelo SUS, né? Então, no mundo ideal, se eu tivesse um diabético hoje, que fez um diagnóstico hoje, e ele é obeso, ou tem uma obesidade abdominal, né? Se eu entrar com inibidor, um análogo do GLP-1, inibidor de SGLT2, eu estou agindo, e se eu associar mais ainda a metformina, eu estou agindo quase todos os pontos do octeto de Defronzo, que é a fisiopatologia do diabetes tipo 2. Né? Então, se no mundo ideal, se eu pudesse entrar com essa droga, então o próprio Defronzo fala que o ideal seria o diabético iniciar o tratamento com terapia tripla, sempre, né? Então seria fantástico, mas é um tratamento muito caro, né? Então a gente vê que a aderência do paciente é mais baixa por causa do custo. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado em relação ao tratamento. É lógico que tem outras coisas importantes, né? Perder peso faz o indivíduo melhorar a questão do diabetes e também a nefropatia, que a gente sabe que perda de peso tem efeito direto em proteção renal. A dieta, né, Fabiano? Dieta, a gente fala... Proteína, o uso desses suplementos que estão na moda, isso é um problema. A gente sabe até a questão do suplemento, se o indivíduo não tem doença renal,
até não existe nenhum estudo que fale que é contraindicado, mas o indivíduo que já tem microalbuminúria ou já tem qualquer grau de disfunção renal, tem que ter uma dieta inicialmente normoproteica, isso é, não pode tomar suplemento, e o indivíduo com nefropatia já instalada, com proteinúria, tem que ter uma restrição de proteína. Muita gente pensa o contrário, ele está perdendo proteína pelo rim, eu tenho que suplementar. Não, porque se ele está perdendo proteína, você tem que tratar a causa, porque se você der proteína, ele vai perder mais ainda e vai fazer mais fibrose no rim. Tabagismo, o tabagismo lesa rim de maneira direta, e estudos mostram também de dislipidemia, efeitos diretos no controle da dislipidemia na progressão de doença renal. Então, também, quando eu estava lendo agora para estar discutindo essa live no Up to Date, tem vários trabalhos que falam o efeito nefroprotetor direto do controle da dislipidemia, do tabagismo e do peso. A gente fica muito preocupado com esse tripé, né? Tratar proteinúria, tratar diabetes e tratar hipertensão, mas a gente não pode esquecer desses fatores de risco. Então, para vocês, pessoal, que estão assistindo essa live, que vão estar aí no dia a dia com o paciente diabético, lembra de algumas coisas para a gente fechar, para deixar um tempinho aí para as perguntas. Precisa fazer exame para dar o diagnóstico. Exame de creatinina e microalbuminúria tem que ser rotina, seja no seu ambulatório, seja no PSF, seja no seu consultório quando você estiver formado. Atender um diabético, peça esses exames para você ajudar a dar o diagnóstico. Ele não vai chegar para você com queixa, é você que vai fazer busca ativa dessa doença. E na hora de fazer o tratamento, hoje a gente tem que considerar essas novas drogas. ECA e BRA, vai ter, quase todos eles vão estar tomando, porque eles são também hipertensos e essa droga de escolha. Mas hoje, cada vez mais, e a Fernanda falou da questão de custo, e com o passar do tempo vão se quebrando patentes, os benefícios vão sendo mostrados, a droga vai se tornando mais acessível, mas por mais que a gente não tenha costume de prescrever isso no SUS, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que fornecer para o nosso paciente o que tem de melhor. E hoje, se alguém perguntar para vocês acadêmicos, nossa, o que eu dou para o meu vizinho que tem diabetes e tem problema renal? Hoje a gente tem que falar dos inibidores da SGLT2, e também dentro do diabetes, dentro do tratamento mais específico do diabetes, mas com proteção renal, os análogos aí do GLP-1. Essas novas drogas aí são cardio e nefroprotetoras, bem diferente de quando eu era acadêmico, há um tempo atrás, a gente aprendia só metformina e glibenclamida, e era isso que a gente tinha. Infelizmente, hoje é o que a gente ainda tem na maior parte dos ambulatórios SUS aí. Fernanda, você quer comentar mais alguma coisa? A gente deixar aberto aí para os meninos perguntarem alguma coisa. É só para falar que na minha época de faculdade e de residência só tinha glibenclamida e clorpropamida e insulina. A metformina foi minha tese de doutorado. Foi quando eu fui para Ribeirão que a metformina voltou para o Brasil. Não existia ainda. Né? Então, o diabetes, ele evoluiu, o tratamento de diabetes evoluiu muito nos últimos anos. Foi um salto gigantesco nos últimos anos com as novas drogas. Aí tem gente que fala assim, ai, os laboratórios fazem lobby. O problema, gente, é que diabetes é uma doença que debilita muito. As complicações crônicas, elas são altamente incapacitantes. O indivíduo que chega na hemodiálise, né, é muito sofrido. O indivíduo que amputa uma perna é muito sofrido. O indivíduo que fica cego, né? Então, a gente tem que tratar. O ideal é tratar no comecinho, é tentar evitar essas complicações. Então, assim, é fazer diagnóstico precoce e fazer um tratamento adequado no precocemente. Se a gente faz um tratamento precoce, conscientiza esse paciente, né, para ele manter níveis glicêmicos adequados, às vezes ele pode passar a vida inteira dele sem complicações, né, e vivendo bem. E quem é gestor de saúde, às vezes vai falar, mas o custo de um inibidor desse GLT2 é muito caro. Mas quando esse paciente vira dialítico, é muito mais caro. O custo dele, porque ele vai internar muito mais, ele vai ter muito mais intercorrência, ele vai ter muito mais problema, é muito maior. Então, a questão de custo, para quem mexe com gestão de saúde, é lógico que tem drogas que são caras, mas você colher os frutos de um mau controle do diabetes é muito
ruim. Cegueira, amputação. Metade dos dialíticos hoje do mundo são diabéticos. Então, se você pegar hoje no Brasil, são 144 mil pessoas que estão fazendo diálise. Dessas 144, no mínimo 70 mil são diabéticos. Então, nós estamos falando não de uma doença renal policística que não tinha tratamento, não de uma glomerulopatia que muitas vezes tem causa genética. Nós estamos falando de uma doença que poderia ter sido controlada, né? Assim como a hipertensão. Então, se a gente imaginar que é uma doença, embora crônica, sem cura, mas de possível controle, a gente vê a importância que faz o controle mais precoce para não chegar na ponta do iceberg. Que ali na diálise é a ponta do iceberg, onde, infelizmente, a gente não tem mais nada para fazer. Gabriela, você quer dar aqui, comandou a discussão hoje aí? Se quiser abrir para pergunta, se alguém aí tiver alguma pergunta aí para a gente estar respondendo, para a gente estar indo para o encerramento, até para não ficar muito extenso também, a gente está à disposição. Pessoal, alguém tem alguma pergunta de alguma das ligas? Pode falar no chat também, que a gente está aqui à disposição. Não? Então foi muito boa a aula. Se ninguém tem dúvida, né? Exato. A Estela tem. Pode falar, Estela. Estela? Em que momento deve retirar a metformina? A gente tira, né, Fernando? Assim, a gente clearance, eu aprendi clearance abaixo de 30, né? Que a gente tem que tirar pelo risco aí da acidose lática. Mas também já vi relatos de gente que segura um pouco mais, porque aquele clearance que muitas vezes tem um componente muito mais da idade do que da disfunção renal, e o paciente é SUS, ele não vai ter outra droga para usar. Então, assim, na sua prova responde clearance abaixo de 30 pelo risco de acidose lática, mas na prática existem clearances de 30, existem clearances de 30 que você não tira. Isso. E não posso te dar uma resposta muito mais exata que essa. Já tem algumas publicações recentes que o pessoal está usando mesmo no clearance abaixo de 30, né? Mas eu acho que é uma precaução, vamos continuar com. Eu acho que o clearance de 30 é bom. Porque todos os antidiabéticos, gente, por exemplo, os inibidores de DPP-4, eles podem ser usados até no clearance abaixo de 30. Alguns com ajuste de dose, a linagliptina não precisa nem de ajustar a dose, é a única que não precisa de ajuste de dose. Mas a potência deles já é baixa e nesse clearance diminui mais ainda. A mesma coisa do inibidor de SGLT2. O que eles falam não é que ele vai ter efeito colateral no clearance abaixo de 30, é que ele não vai ter função. Ele não vai diminuir a albuminúria, ele não vai aumentar a glicosúria, então a potência da droga diminui muito. Então, nesse clearance abaixo de 30, a gente acaba usando a insulina mesmo, tá? Que é potente, que vai controlar a glicemia, que vai controlar os níveis glicêmicos. Então, é melhor suspender a metformina também, porque o controle não vai ficar bom, tem que ser insulina nesse clearance. Mais alguém, galera? Bom, acho que se não tiver mais ninguém com dúvida, acho que a gente podia encerrando. Eu queria falar primeiro, queria agradecer a doutora Fernanda pela participação, agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que eventos como esse, assim, hoje a pandemia trouxe essa necessidade de eventos online, de lives desse jeito, mas são oportunidades boas da gente juntar várias pessoas, de discutir vários temas. Então, eu acho que eventos como esse, com a junção das ligas, né,
poderiam ser cada vez mais realizados, até porque a gente está numa fase aí que não pode ter ambulatório, a parte de discussão fica sempre muito comprometida, então eu acho que eventos como esse acabam sendo muito proveitosos, a gente aprende, pode ter certeza que muita coisa dessa live eu aprendi também com a doutora Fernanda, e vocês também acredito que vocês ganhem bastante com isso, então eu queria agradecer a presença de todo mundo, desejar a todos aí uma feliz Páscoa, um bom feriado, e que logo, logo acabe toda essa pandemia aí para a gente voltar às nossas aulas presenciais, os encontros presenciais e as atividades como eram antes. Muito obrigado aí pela atenção e pela presença aí de todos vocês. Eu me coloco sempre à disposição, tanto da Liga de Endócrino quanto da Liga de Diabetes e, logicamente, sempre à disposição da Liga de Nefrologia. Olha, eu gostaria de agradecer muito o convite, viu, Fabiano? E falar que vocês têm que aproveitar bastante, porque o Fabiano trouxe dados extremamente atualizados, os últimos estudos, né, que foram realizados nessa área de nefropatia diabética. Então, é um prazer participar, né, de um evento assim. Eu aprendi muito também, a gente sempre aprende, viu? Ninguém sabe tudo, né, Fabiana? A gente aprende Nada. bastante numa discussão dessas, né? E é muito bom vocês aproveitarem ao máximo isso que vocês estão tendo, que é um diferencial muito grande, viu? E eu gostaria de agradecer muito. E também estou à disposição. Se vocês precisarem de qualquer coisa, seja outras lives ou qualquer coisa, pode chamar. Beleza. Pessoal, boa noite, então. Obrigado aí por tudo. Obrigado às ligas. Boa noite, todo mundo. Aproveita o feriado, juízo. Não aglomerem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Chocolate. Doutora, a Lanute agradece de todo o coração pela sua disponibilidade. Viu que não foi difícil? Foi só uma conversa. Foi ótimo. Obrigada, viu, doutora? Nada. Tá com Deus. Obrigada a vocês. Feliz Páscoa a todos. Obrigada, doutora. Falou, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau.